Romanos 12. Romanos 12. Versículo 1. Romanos 12. Deixa amém. Diz assim a palavra, só um versículo. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, e apresentei-vos o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Vou repetir. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei-vos o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Vamos dar uma passada pelo que era o culto no Antigo Testamento. No Antigo Testamento era centralizado no templo. O sacrifício, os sacerdotes, está lá regulamentado por Deus em Levíticos. Envolvia ritos, ofertas, festas e dias santos. Agora, Deus não se satisfaz com rituais. Se satisfaz com uma vida obediente. Ele deixou isso muito claro lá no Antigo Testamento. 1 Samuel 15, 22. Eis por obedecer é melhor sacrificar. Eu só devo a saúde ele destruísse sua Malaquias, que matasse o rei Agar. Ele não faz nada disso. Não mata o rei, fica com os animais, e com medo ele quer sacrificar os animais que ele ficou para acalmar Deus. Deus diz, não. Eu quero obediência. Eu não quero sacrifício. Eu quero obediência. E eu volto aqui, irmãos, porque o nosso culto, a nossa vida comum, é um culto a Deus superior ao culto na igreja. Porque lá fora nós agradamos a Deus. Lá fora nós obedecemos a Ele quando o pastor não está orando, quando o pai, quando a mãe não estão orando, quando a esposa está em casa, o marido está no trabalho, perto daquelas colegas que se vestem de maneira indecente, ou o contrário também vale, nas academias da vida. É lá fora que você obedece a Deus e agrada a Ele. Amós 5, 21 a 24. Vamos ver. Aborreço as vossas festas. Corram o juízo como as águias. Lá em Amós, no 8º século antes de Cristo, estava bem. Economicamente bem. Estavam sendo próximos, o Reino do Norte. Mas havia exploração dos povos. Havia desonestidade nos juízes. E a religião era uma religião ativa, presente. Mas, diante dessa desconexão com a realidade, pobreza, dinheiro rolando entre as elites, os juízes eram corruptos, Deus disse assim, olha, o sacrifício de vocês não serve para nada. O que nós estamos vendo hoje, irmãos? Nós falamos aqui comigo. Um país corrupto, um país injusto, em toda esquina tem uma igrejola, em toda esquina tem uma dita casa de oração, em toda esquina está juntando crente, mas a pergunta é se todo esse ajuntamento está chegando diante de Deus no meio de tanta injustiça que estamos vivendo. Não é fácil comunicar. Não de semana, eu acho. Depois a Valéria também participar. Há uma revolta na situação que nós vivemos. Os médicos fizeram na África. Estava com um menino e ele, na pouca comida que ele tinha, eles misturavam areia. O menino estava com o nariz cheio de uma mucosa grossa. O médico pegou e botou um spray. Ele
no lado superior do rim. Daqui a pouco começou a escorrer secreção no nariz daquele menino e sai uma bola gigante de dentro do nariz, que eu não sei de onde veio. Daqui a pouco começou a sair sangue também, e o menino começou a vomitar uma pasta preta. E a bexiga era quando ele subiu uma areia. Junto com a pouca comida que tinha. E eu olhei e me senti um bicho. Porque quantas vezes nós temos comida em casa, nós temos uma igreja confortável, nós temos uma igreja confortável. Ensinamos, eu te amo, faz, não, tá bom, eu quero mais. A igreja não está boa, do jeito que está, nada presta, muito. Meu Deus, Nós somos egoístas. A nossa religião é ativa, mas muitas vezes morta. Nós não nos preocupamos com os órfãos, com as viúvas, com as necessidades daqueles que sofrem. E esta é a primeira religião, é a primeira fé. Precisamos, com a graça de Deus, viver uma vida comum, adorando o Senhor, agradando Ele, chorando com os que choram. Já no Novo Testamento é a virada, o sacrifício único que foi feito em Cristo Jesus, nosso Senhor, onde Deus se torna um templo. Sério, de 4 sermões, no tipo a vida do templo a Deus. E ela vem ao encontro, ou na sequência que nós falamos aqui em Tito, né, porque os irmãos que acompanharam no início, Tito salientou uma estrutura, qualidades de um homem, de uma mulher de Deus, e como eles deveriam viver para Cristo. Também salientou de maneira muito enfática que a graça, essa graça que nos salva, que nos liberta, que nos regenera, que nos renova, ela provém de Deus. Ela provém de Deus através de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E tudo isso é um motivo, ele salienta ali, para que a palavra fosse anunciada e que viesse por aguardar aquele grande dia, o dia do Senhor. Mas até chegar nesse grande dia, o dia do Senhor, nós não sabemos o dia, a hora, o minuto que o Senhor virá, a nossa vida precisa ser vitoriosa. Nós, infelizmente, quando eu falo novamente, quando eu falo nós, eu estou aqui especificamente falando do menino Deus, mas no sentido plural da igreja, é o que nós vemos porta fora muitas vezes, é uma igreja que age, compreende, que pensa que cultuar a Deus é somente dentro do templo, somente dentro das 4 paredes do prédio que nós estamos inseridos, ou que aquela igreja está inserida. Mas, como diz o título da série, a nossa vida comum, a nossa vida lá fora é uma vida de culto a Deus, ou deveria ser uma vida de culto a Deus. Mas, talvez a gente possa fazer a seguinte pergunta nessa noite, que essa vida comum, que nós compreendemos como uma vida comum, comer, trabalhar, casar, ter filhos, plantar, comprar, vender, descansar, tudo isso é vida comum, irmãos. Tudo isso nós deveríamos fazer debaixo do senhorio, da mão poderosa de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Como fala em Colossenses 3,17, tudo que fizeres, fazei em nome do Senhor Jesus. Não é só dentro da igreja, mas lá fora, tudo que nós fizermos, que deveríamos fazer, devemos fazer para a honra e glória do nome do Senhor. A nossa vocação, aquilo que nós somos vocacionados, o nosso trabalho, os estudos,
aonde colocamos a mão, a planta do nosso pé, tudo isso é para a honra e glória do nome do Senhor. E, portanto, nós devemos viver essa vida comum para a honra e glória do nome do Senhor. A vida comum, irmãos, é a totalidade das nossas atividades ordinárias. O que são atividades ordinárias? É aquilo que nós liturgicamente fazemos todo dia na nossa rotina. Acordamos, tomamos os dentes, vamos ao banheiro, tomamos café, servimos café para filho, para marido, para esposa. Se veste para o trabalho, vai para o trabalho, volta para o trabalho. Se relaciona com os colegas do trabalho, se relaciona com os colegas da faculdade, da escola. Toda esta nossa vida ordinária, no sentido de estar em ordem, diariamente, liturgicamente, é a nossa vida comum que deve ser para a honra e glória do nome do Senhor. Mas, infelizmente, o que nós estamos vendo hoje não é isso. Nós saímos da igreja e vivemos, sim, uma vida comum, mas uma vida desconectada do Senhor, desconectada do Pai. Trabalhamos de qualquer maneira. Vamos para o estudo, seja no colégio, seja na faculdade, e nos relacionamos com as pessoas de maneira mundana, como qualquer pessoa comum lá de fora. Não queremos cuidar do marido, não queremos cuidar da esposa, não queremos cuidar dos filhos. Deixa que se virem, eu tenho mais o que fazer. Não quero arrumar casa, não quero ajudar a esposa, não quero lavar uma louça, não quero lavar roupa. Eu não quero fazer nada. Afinal, eu tenho que cuidar de mim. Queridos, isso está errado. Nós precisamos ter essa vida comum, diária, rotineira, ordinária, voltada para o Senhor, que é o nosso Salvador. Porque essa vida comum, nós glorificamos ao Senhor e testemunhamos que Ele volta. Para tudo há um motivo. Não há nada de graça. Quando você lá fora cuida bem da tua casa, é um profissional respeitado. Alguém vai olhar para ti e dizer assim, mas essa irmã é diferente. Esse irmão é diferente. Esse trabalhador é diferente. Ele chega no horário, ele sai no horário certo, ele não fica fazendo hora para o tempo passar. Ele não pega no celular na hora do trabalho. Ela faz o trabalho dela certinho. Ele passa a nota certinho. Ela paga os impostos certinho. Olha como essa família cuida dos filhos. Olha como esse casal se respeita. Olha como esse casal prospera junto. É uma vida comum, é uma vida ordinária que deve ser para a honra e glória do nome do Senhor. Adorar não é somente aqui dentro, irmãos. Mas é uma vida inteira voltada para o Senhor. Nós precisamos compreender isso e virar essa chavezinha, mudar este caminho. Infelizmente, ao longo dos anos, talvez no subconsciente, tenha ficado o fato de que eu vou na igreja para adorar a Deus. Eu só posso adorar dentro da igreja. Eu só posso glorificar o Senhor dentro da igreja. Na frente do pastor, na frente dos irmãos. Não! Todo dia, na tua vida diária, na tua vida ordinária, você está adorando e glorificando o nome do Senhor. A Bíblia nunca separou. Entenda isso. Aleluia. A Bíblia nunca separou o sagrado do cotidiano. Não há separação, irmãos. Nós somos crentes integrais em Cristo Jesus. A nossa vida é uma só em Cristo Jesus. Não existe crente da igreja e crente fora da igreja. Nós devemos ser um só corpo, uma só vida em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus. É por isso que, aqui no capítulo 12, Paulo, ele traz um ensino.
prática. Se nós pegarmos aqui o capítulo 11, ele começa a falar dos judeus, dos filhos de Israel, ele começa a falar dele mesmo, que ele é o apóstolo dos gentios, e ele vai se gastar por isso, para que talvez os dele, da casa dele, sejam salvos. Mas aqui no verso 33 a 36, ele vem com a doxologia, né, que é um louvor, que é uma adoração em caráter de ensino, onde ele diz a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o entendo do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem lhe deu o primeiro a ele, para que ele seja recompensado, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória a Deus, eternamente. Amém. Ele está dizendo tudo é por ele, tudo é para ele. E ele faz a tua vida para honrar, glorificar, exaltar o nome do Senhor. Aleluia. Tem pessoas, irmãos, e certamente você conhece pessoas assim. Ah, não, eu tenho que ir na igreja para dar o dízimo, que aí eu vou ser abençoado. Ou eu tenho que ir na igreja para participar da ceia, porque aí eu serei abençoado. Sai lá fora e começa e volta a viver, melhor dizendo, uma vida banal, uma vida desconectada de Deus, uma vida mundana, somente aguardando o dia da próxima ceia, o dia de levar o dízimo, achando, sonhando que com essas obras ele será salvo. Mas a nossa vida diária, o acordar, o viver, o respirar, deve ser para a honra e glória do nome do Senhor. A cristã é um culto contínuo. Ela não é restrita ao tempo, mas é para toda a nossa existência. Toda a nossa existência deve ser um culto a Deus, para glorificar e exaltar a Ele pelos seus feitos. É por isso que existe a graça comum, onde olhamos para o céu, olhamos para o mar, olhamos para os animais, olhamos as obras do Senhor e glorificamos a Ele por tudo. Irmãos, o ímpio não pode dizer que não conhece a Deus, porque ele olha, ele pode contemplar estas obras das mãos do Senhor. Portanto, nós devemos viver essa vida contemplando e adorando o Senhor no momento que saímos ali fora. Se você puder ver as estrelas, a lua, o sol, a chuva, nós exaltamos a Deus por tudo. Por isso que Paulo, aqui no verso 12, vai dizer: rogo-vos, pois, pastoralmente. Ele está dizendo: olha, se liguem, é o alerta, prestem atenção. Pastoralmente, ele está orientando este povo a estar conectado ao que ele está dizendo, ligado ao que ele está dizendo. E quando ele diz pois, ele está voltando ali no versículo 36. Rogo-vos, pois, ele está dizendo, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas, eternamente. Amém. O marido opera em casa, glorifica a Deus por isso, por tempo de marido. A tua esposa não faz a comida do jeito que tu quer, não dobra a roupa do jeito que a tua mãe dobrava. Glorifica a Deus pela vida da tua esposa. Os teus filhos são traquinas, bagunceiros, têm energia de criança. Glorifica a Deus pelos teus filhos. A tua casa é pequena, não é como a casa lá do influenciador do Instagram. Glorifica a Deus pela tua casa. Glorifica a Deus por tudo que tu tem. Para ele, exalte a ele, pelo pouco ou pelo muito que tem nas suas mãos. Nós vivemos uma geração útil. A cada 6 meses, para não puxar muito para trás, precisa trocar de celular.
Tem pessoas que trocam todo ano de carro. É uma geração de fast food que não se agrada com nada. Troca o celular porque uma câmera é um pouquinho diferente da outra. Troca de carro, não sei lá por quê, porque tem que mostrar que está com um carro serinho. Porque eles favoritos, aqui tipo centro, sai de concessionário, trocar de carro logo. Eu já vi esse estudo. Isso é inquietante. É ansiedade. É falta de Cristo. É falta de entender que o que tu fez vem dele. Meu irmão, minha irmã, com todo respeito e carinho, eu te falo nesta noite, quando entendemos que a nossa vida vem pelas mãos do Senhor, nós somos ingratos, nós somos infiéis, nós buscamos o melhor desta terra, enquanto o melhor deveria vir, nós deveríamos buscar no trono do Senhor. É uma tristeza. Infelizmente, os jovens, os adolescentes estão suplantados por essa cultura consumista. Mas há muito orgulho também nisso. Às vezes a casa está mal acabada, mas tem uma TV de 50 polegadas, tem um celular de 5, 6, 7 mil reais. Precisamos de acompanhamento do Senhor. Se você pode comprar, dinheiro sobrando. Salomão diz que usufrua do meio do trabalho. Mas sempre tenha em mente. Tudo que porém, amém. São homens descobridos. Ele continua. Órgãos, pois, irmãos. Ele está falando aqui da coletividade da igreja. Ele não está falando aqui do irmão Alexandre especial, do Ismael especial, do Cleide especial. Ele está falando da igreja, do corpo. Ele está dizendo, olha, órgãos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Essa compaixão, algumas versões colocam como misericórdias. Não misericórdia, mas misericórdias. Ele está querendo dizer assim, o seguinte, todas as bênçãos, tudo aquilo que já foi abençoado na tua vida, o Senhor tem te resgatado, o Senhor tem te justificado, ter regenerado, ter adotado, ter glorificado, ter tido paciência divina para te salvar. Todas estas misericórdias vêm de Deus, e por isso a nossa vida rotineira deve ser um culto ao Senhor. Não te esqueça que o Senhor te comprou por um alto preço. Essa motivação, irmãos, que nós temos que ter para cultuar a Deus na nossa vida comum é mais do que ética. Paulo Latino salienta a ética e a moral do obreiro. E isso é importante, essa ética bíblica. Mas o que ele está falando aqui em Romanos é uma vida acumulada de experiências do Senhor que vai nos levar a uma vida prática. Ou seja, nós já temos uma caminhada, nós já vimos, ouvimos grandes coisas que o Senhor fez no meio da igreja. E, portanto, nós não temos motivos para virar as costas e viver uma vida comum mundana. Mas temos todos os motivos para viver uma vida comum, adorando e glorificando o Senhor. Ele continua que apresentei-se. Essa apresentei-se ele está focando nas práticas litúrgicas do Antigo Testamento, não igualando. Ele está dizendo como era. Que o sacrifício era apresentado no altar. Que ele está dizendo isso com um propósito. Que há um sacrifício também. Então ele está dizendo, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias, pela compaixão de Deus,
que apresenteis o vosso corpo em sacrifício. Esse corpo aqui não é somente o corpo físico. O corpo físico era lá no Antigo Testamento. Que o animal era abatido. E fisicamente ele era queimado para perdão de pecados do povo. Mas o Filho está dizendo aqui, aleluia, apresenta o teu corpo, apresenta a tua alma, apresenta o teu espírito, apresenta a tua mente como sacrifício vivo. Ou seja, lá no Antigo Testamento o animal estava morto. Aqui, hoje, na época da igreja, você está vivo, andando lá fora, falando com o teu vizinho, tratando com os seus colegas de trabalho, tratando com a tua família. E isso é uma forma de te apresentar a Deus como um sacrifício vivo diante dele. Irmãos, quão maravilhosa é a palavra de Deus quando entendemos, quando compreendemos a vontade do Senhor. Porque nós insistimos em viver uma vida mundana, uma vida desconectada do Pai, uma vida de mortos-vivos lá fora. Quando o Senhor está nos dizendo, te apresenta de maneira viva, como sacrifício vivo, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. É uma consagração contínua. É uma entrega diária. É uma vida ativa de Deus e para Deus. Vivo, santo e agradável a Deus. Não tem como nós vivermos uma vida comum, te relacionando no diário com o teu marido, com a tua esposa, com os teus filhos, com os teus colegas, ouvindo piadinhas, recebendo puxa de orelha do chefe, estando lá na faculdade, no colégio, talvez não tenha oferecendo droga, oferecendo bebida, dizendo, por que tu fuma? Por que tu não faz isso? Não tem como nós estarmos lá fora, tentando nos apresentar como sacrifício vivo a Deus, se não vivermos uma vida santa, buscando esta santificação a cada dia, buscando esta graça de Deus através do Espírito Santo, que abundantemente foi derramado sobre nós, para vivermos uma vida santa e agradável ao Senhor. Queridos, nós precisamos de uma vida de santificação. Eu sempre cito isso. Eu perdi clientes porque eu não parei para tomar uma cervejinha com eles. Que eu não falava os palavrões que eles falavam. Claro, o profissional que vai lá sentar com o patrão, depois do horário de trabalho, vai tomar uma cervejinha, vai falar uma cigarra suja, vai falar um palavrão, aquele lá você vai chegar no chefe. Mas a gente tem que aprender a perder para o mundo. Nunca me desamparou. Mas eu sempre tentei, com a graça de Deus, viver essa vida ética, moralmente ética, diante de Deus. Busco a cada dia, com a graça de Deus, não cair em pecado. E nós precisamos fazer essa disciplina espiritual, a cada dia saber que este Espírito Santo derramado sobre nós está no nosso meio, ouvindo, vendo, chorando por nós. Então nós precisamos cuidar do que os nossos olhos veem, o que os nossos ouvidos ouvem, o que sai da nossa boquinha. Porque o que sai pela boca, entra pelos olhos, contamina o coração do homem. E o coração do homem é um falso profeta. Esse sacrifício precisa ser vivo, santo e agradável ao Senhor. Ou seja, quando nós estamos vivendo essa vida comum, conectadas ao Pai,
vivendo para Ele. Tudo que nós fazemos de bom para Ele, que sabemos que é para Ele, isso chega ao Pai como um incenso agradável a Ele, agrada ao Pai. Quando uma jovem vive uma vida de santidade, não é o irmão Alexandre que você vai estar agradando, não é tão somente teus pais, mas é a Deus que você vai estar agradando. Queridos, a palavra está sendo clara, objetiva, a nós aqui nesta noite. E ele continua. Que é o vosso culto racional. O português é uma língua maravilhosa, mas ela quebra as traduções. Este é o vosso. Está significando entrega. Ou seja, esse sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, é uma entrega que você faz ao Senhor. É um culto de maneira racional. Este racional não é tão somente lógico. Quando a gente fala em racionalidade, a gente tende a compreender que é algo extremamente lógico, científico. Não, esse racional no grego está falando que é lógico, mas também é espiritual. Você entende espiritualmente que está se entregando ao Senhor na tua vida comum, aleluia. Amados, volto a dizer, não conheço. Infelizmente, eu não conheço a vida comum dos irmãos lá fora. Mas, nós vimos pais descuidados com seus filhos pequenos, não educam, deixam para as babás eletrônicas educarem, a televisão educar, o tablet educar, o celular educar, o YouTube Kids educar. Você não está glorificando a Deus, você não faz o seu papel de pai, o seu papel de mãe. Ah, irmão, mas eu chego cansado do trabalho, e o problema é teu, você é pai, você tem que dar atenção para o teu filho. Pô, todo mundo cuida, porque é um presente que Deus te deu. Mas, quando você vê essa criança de colo, já tem 12 anos, e ela não te come mais. Aí eu vou te pedir aqui. Pergunta para ela qual é a idade que o menino e a menina começam a se desconectar do pai da mãe. Que o pai não é mais o herói, que a mãe não é mais aquela que orienta. É uma tristeza, a gente vê tanta criança jogada em mundo. Órfãos de pais vivos. Glorifique a Deus através do seu cuidado dos seus filhos, com a tua casa. Dá atenção para a tua esposa, dá atenção para o teu marido. Depois não adianta chorar. Leva a glória que Deus te deu. Rapidamente para esboçar, Romanos 12.